Já estamos ao vivo, já estamos ao vivo. Hoje vamos falar sobre criatividade. Hoje eu tenho um convidado especial. Hoje eu tenho meu amigo Tiagão, que vai falar sobre criatividade. Oi, Tiago, seja bem-vindo. E aí, Giovanni, seja bem-vindo, brother. Hoje a gente vai falar sobre criatividade. Convidado especial é o Tiago Rodrigues. Já já ele entra. Dionil, seja bem-vindo, bro. Já já ele entra e a gente já começa. E aí, pessoal, vocês que estão acompanhando a live, tá sendo legal? Essa é a 22ª live já. Oh, o Tiagão acabou de entrar, vou chamar já eles pra gente não perder tempo. Pam, pam. Envia uma solicitação aí, Tiagão. Pam, pam, pam. 22ª live, a gente vai até 100 lives. Enquanto durar a quarentena. Deixa eu ver se eu consigo. Vou enviar um convite para quem? E a solicitação aí, Tiagão? Opa, 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 opa. E aí, Salvador, E aí, Tiagão? beleza? Como é que você tá, bro? Cara, tô de boa, tranquilão. Tô aqui tentando improvisar um tripé, já que eu esqueci de Nossa. trazer. Improvisa aí, enquanto eu vou falando aí com a galera. Tá tranquilo. E aí, Que pessoal, arrumando sejam esse negócio já. bem-vindos, Julie. Isso vai dar tudo certo, tá, gente? Você chamou toda a galera aí, né? Cara, a galera do trabalho começou a compartilhar, geral, aí eu falei, E agora. agora não tem como Olha, escapar. agora vou ter que falar. Olha, Ju, minha prima, olha só. Oi, sejam todos bem-vindos. Então, eu vou. Amigos, tá dando pra me ouvir bem, Salvador? Sim, sim, tá, eu consigo Eu tô ouvir. um pouquinho distante do telefone, mas vamos que vamos, mano. Mas Isso aí. eu consigo. Pessoal, vocês conseguem me ouvir? Conseguem ouvir o Tiagão? Dá um feedback aí, dá um joinha aí se tá tudo certo, pra gente começar. A Paloma. Tá toda a galera aqui, né? Então, Tiagão, obrigado aí. Primeiramente, eu quero agradecer por entrar nessa loucura comigo. Eu pensei em fazer isso em live, mano. E aí, eu tô convidando a galera para participar, para não ficar muito chato, sabe? Para não ficar só a minha cara aí. Aí eu tô convidado pessoal e tal, que eu admiro, que tem algum tipo de conhecimento e tal. E você foi um dos escolhidos. Ah, Cara, valeu, Salvador. eu comecei a te admirar, sabe, 2016, né, que a gente fez o... Acho que você fez uma matéria lá na minha turma, 2016, Isso, e a gente fez um isso mesmo. trabalho aquele cara aí nadador, lembra? Mano, eu nunca esqueci aquele trabalho, desde aquele dia eu tive uma admiração por você. Falei, cara, esse cara aqui é um gênio. Que é isso. Oi, Abeck, seja bem-vindo. Cara, então vamos começar. Mano, eu vou desativar os comentários, mas o pessoal pode fazer pergunta. Eu vou deixar a caixinha de pergunta aqui. E aí o pessoal pode perguntar qualquer coisa para o Tiagão responder. Cara, vamos lá. Se apresenta. Pode ser que tenha alguém aqui que não te conheça. Fala um pouquinho sobre você, o que você faz. Tá, beleza. Então vamos lá. Meu nome é Thiago, eu sou publicitário,
Eu também tenho uma formação em rádio e TV, mas atualmente eu trabalho mais com uma área publicitária, sou diretor de arte. Em uma das sedes administrativas da Igreja Adventista, que fica aqui no norte do Brasil, que é uma sede que coordena as atividades da igreja para o Pará, para o Maranhão, para o Amapá. E eu cuido dessa parte de desenvolvimento de identidade visuais, de comunicação integrada. Quando a gente tem eventos ou produções audiovisuais, eu também auxilio na produção, como produtor assistente. E eu gosto muito de estudar essa área, essa parte criativa, a parte de comunicação. Eu sou apaixonado por comunicação integrada, os colegas que trabalham comigo, que fizeram faculdade comigo, sabem? Eu sempre digo, ó, tudo tem que estar conectado, tem que estar tudo conectado, o logotipo, o material, a embalagem, as cores. Então, é tipo assim, é quase que uma neura minha, mas eu acredito muito que uma comunicação bem feita, bem estruturada, bem conectada, assim, é uma coisa que a gente teve muito na nossa formação do NASP, sabe, de não ser uma peça que está sendo replicada em redes sociais diferentes ou em mídias diferentes, mas ser coisas que se complementem no todo. Então, eu trabalho muito com isso. E é o que eu tenho estudado bastante, né, além da gestão de marca, né, que é o brand. São as duas áreas assim, que eu mais gosto de trabalhar. Legal, É cara. isso. Quando eu te chamei, eu lembro que eu falei que a gente ia falar sobre criatividade, sobre design e tal, mas você escolheu Hum. como o processo criativo. O que é um processo criativo? Por que que você focou nesse tema? Você acha que é importante as pessoas saberem o processo criativo? As pessoas acham que criatividade é um dom, né? Primeira coisa, ainda mais na nossa profissão de publicitário, né? Eu vou focar um pouco na área publicitária, porque é uma coisa que está mais próximo da minha realidade, né? É uma coisa que eu conheço mais e eu vou tentar aplicar isso para outras áreas da vida, por exemplo. Mas as pessoas acham que ser criativo é um dom, mas não é. Você não nasce criativo, ou você nasce criativo e de repente, por algum momento, você deixa de ser ou você se descobre criativo. Criatividade é você se dedicar a uma área, estudar, se aperfeiçoar sobre aquilo, e nada mais é a criatividade do que você solucionar problemas. Até o Einstein fala, né, que a criatividade é a inteligência se divertindo. Então é basicamente isso, é você trabalhar para buscar a solução para um problema. Por exemplo, quando a gente é criança, eu tenho uma filha de 5 anos, 4 anos, vai fazer 5 anos que vem, e, cara, tudo enquanto vira brinquedo para ela. Lembra que, não sei se lá na Angola você pegava cabo de vassoura e fazia daquilo ali um cavalo, por exemplo. Uhum. Ou pegava uma sandália ou um pedaço de papel e transformava aquilo num avião. Então, quando a gente é criança, a gente não tem limite para a nossa imaginação, para a nossa criatividade. Eu lembro que teve uma vez que a minha filha pegou um cobertor e jogou por sobre o encosto da cadeira e aquilo dali era a barraquinha dela. Então, a gente não nasce, não é questão, todo mundo nasceu criativo ou todo mundo não nasce criativo. Você vai desenvolvendo, mas a diferença de quando você é criança para quando você é adulto, porque você passa a ter medo daquilo que não é lógico, sabe? Uhum. Quando você brinca com uma criança, às vezes a gente tem receio de entrar na brincadeira porque a gente sabe que aquilo não é normal. Tipo, você pegar um cabo de vassoura e sair correndo pela casa, por exemplo. Quem tá olhando de fora, ficou maluco. Mas a gente não precisa ter esse medo, esse preconceito. Porque eu sempre brinco que a criatividade é a mãe de todas as necessidades. Então, você tem uma necessidade, você vai ter que usar o raciocínio, a sua inteligência para tentar encontrar uma solução para esse problema. Isso é criatividade, isso é ser criativo, não é fazer uma arte, escrever um roteiro, a gente tem muito a questão relacionada à questão da criatividade, a questão da arte, né? Tipo, o cara que compõe, o cara que canta, ou, no meu caso, que sou diretor de arte, fazer uma arte, fazer uma composição fotográfica. Não é isso exatamente criatividade, tá? Aí a gente precisa separar o que realmente é a criatividade. Por exemplo, agora mesmo, não tem como vocês verem aí onde vocês estão, mas o meu celular está apoiado sobre a base
Aí eu tô na sala de reuniões aqui do trabalho, e a gente tem, na mesa, a gente tem uns encaixes onde ficam as tomadas para as pessoas ligarem seus computadores quando estão em reunião. E quando não tem, o que acontece? As pessoas, a gente deita essa tampa para fechar, né? Para não ficar exposto às tomadas. Aí o que eu fiz agora? Eu tive que levantar essa tampa e tive que colocar meu celular lá, porque eu tô sem tripé, né? Eu acabei esquecendo esse detalhe muito importante. Mas aí o que eu fiz? Nossa. Eu tinha um problema, uma necessidade, e eu, tipo, comecei a olhar e observar, não, eu preciso resolver. Como é que eu posso resolver? Não posso comprar um tripé. Até tem um encosto da cadeira aqui, tipo, eu não posso passar uma fita em volta do celular. Então, foi aquilo que eu encontrei. Então, é a mesma coisa. Então, toda vez que você usa da inteligência, e aí a gente sabe que existem múltiplas inteligências, para conseguir resolver um problema, você está sendo uma pessoa criativa. E quanto mais tempo você faz, e quanto mais você vai resolvendo problemas, mais a sua cabeça vai se abrindo, mais fácil vai ficar o raciocínio. As pessoas acham, por exemplo, que publicitário é tudo criativo e que consegue resolver problemas em minutos. Sabe? Ah, pensa aí, você é criativo, você é publicitário. Não, não é assim que funciona. Existe, por isso que eu falei de processo criativo, né? Eu vou falar um pouco sobre como é o meu processo criativo para desenvolvimento de peças publicitárias, mas que é um processo que qualquer pessoa pode desenvolver para resolver, para solucionar um problema deles, para resolver alguma coisa. Então, acontece basicamente isso. Então, tipo assim, se a gente tivesse que falar duas coisas que todo criativo, né, ou toda pessoa que quer ser criativa precisa ter, Mas ser você quer curioso. falar no final ou quer falar já agora? Ou você Eu fiz é melhor para uma falar no bola aqui. final? Então vamos, segue aí. Vamos seguir nosso roteiro. Tá, então, esse negócio que você falou de criatividade, quando eu tava em Angola, eu vim aqui para fazer o sistema de informação, né? O curso de sistema de informação. Só que quando eu cheguei em Engenheiro Coelho, esse curso não tinha vaga, né? Já não tinha mais turma. Foi o ano que estava se encerrando a turma, né? E eu pensei, cara, o que eu vou fazer? Qual é o curso que vai de acordo aquilo que eu gosto, né? Eu falei, não, vou fazer publicidade, mas eu pensei, né? Mas publicidade precisa ser. As pessoas me falavam até, para você fazer publicidade, você precisa ser criativo, precisa saber de editar vídeo, precisa saber desenhar. O pessoal me falava muito, você tem que saber desenhar para você aprender a mexer no Photoshop. Falei, cara, enfim, vou fazer e vamos ver o que vai acontecer lá no futuro. E por mais incrível que pareça, Tiagão, eu consegui, né? Eu entrei, né, no curso de publicidade, eu fui gostando e tal, a maneira da construção. Na verdade, eu entrei nesse curso porque eu gosto sempre de saber o que acontece por trás das câmeras, né? Como é que é o processo criativo, aquela ideia aí, como é que foi parar aí, como é que você colocou aquele desenho. Então, eu gostaria sempre de saber como é que acontece isso. E aí eu vi que o curso de publicidade tem muito disso, né? A gente vê muito isso, principalmente nos primeiros semestres e tal, e depois na direção de arte. E quando eu voltei, quando eu fui para a Hortolândia, porque depois eu fui transferido, eu entrei no marketing, comecei a trabalhar lá, mas eu entrei não sabendo nada sobre design, né? Mas com aquela mentalidade de que eu precisava saber de desenho, saber algo para fazer, para mexer no Photoshop, né? Só que eu reparei, na semana passada a gente teve uma live, né, com o Eduardo, que é o diretor de arte também da Arpejo. A gente falou um pouquinho também sobre criatividade. E ele foi me ensinando e eu fui vendo que não necessariamente eu preciso saber desenhar manualmente para ser um design gráfico, né? Que são coisas totalmente diferentes. E ao que você falou aqui, né? Quando a gente é criança, a gente não tem muito esse preconceito de ser criativo, né? Não tem muito esse preconceito de fazer as coisas parecerem doidas. Mas quando a gente cresce, não sei o que houve, a gente praticamente tem um bloqueio, né? Que faz com que a gente não desenvolva a nossa criatividade, a nossa maneira de resolver o problema. E você falou muito bem que quando a gente está diante de um problema,
aí é que vem a nossa criatividade, né? A maneira como a gente vai resolver aquele problema, a maneira como a gente vai solucionar aquele problema, torna-se por mais incrível que pareça, torna-se um momento, né? Uma ideia criativa, né? Então, isso que você, nesse primeiro ponto que você falou, é algo que me chama muita atenção, principalmente, por isso é que eu admiro pessoas criativas, principalmente quando elas já são criativas na vida real, né? Sem necessariamente falar na área profissional. Agora, o segundo tópico que a gente colocou aqui é todo mundo pode ser criativo. Não sei se você já respondeu essa, mas aí eu vou linkar com a outra pergunta, né? Qual é o poder das referências, né? Para ser criativa, aí entrando diretamente na função que você desempenha, que é diretor de arte, aí qual é o poder das referências? Eu tinha um professor na faculdade que ele falava assim, vocês precisam ter repertório. E aí ele falava pra gente, repertório não é só você assistir filme, na época eu assisti essa aula, esse professor me deu aula em rádio e TV, e ele falava assim, ó, não é só assistir filme, novela, série, televisão, é tudo. Tudo para vocês vão ser repertório, o livro que você lê, e aí aqui eu posso dizer para vocês que qualquer tipo de livro, qualquer tipo de literatura, não precisa ser uma literatura clássica, como literatura portuguesa, literatura brasileira, sabe? Pode ser ficção científica, mangá, gibi, o que você... O importante é que a gente desenvolva o hábito de ler, isso é uma coisa muito importante. As pessoas não gostam de ler, às vezes tem um pouquinho de preguiça, mas quando você começa a ler mais, a buscar mais informações, por exemplo, eu leio praticamente de tudo, eu leio desde folheto que eu vou... Agora mesmo eu fui na farmácia comprar uma medicação, eu peguei 2 revistas que estavam expostas lá, primeiro para ter uma referência de visual, né, ver como é que as pessoas trabalham, qual foi a solução que o designer deu para colocar um monte de informação numa revista que ele não ficar poluído e desagradável para a leitura. Mas também porque eu fico lendo tudo. Ler tudo, observar tudo. E é uma coisa muito importante. Ser criativo é ser, essencialmente, uma pessoa curiosa e uma pessoa extremamente observadora. Você tem que observar absolutamente tudo, tudo. Em qualquer lugar você pode, por exemplo, na minha profissão, em qualquer lugar eu posso estar encontrando uma inspiração para um roteiro, para um projeto, para um programa, para um conceito de uma composição visual. Então, é trabalhar os olhos, os ouvidos, a mente, sempre. Então, assim, todo mundo pode ser criativo porque todo mundo consegue ter raciocínio suficiente para isso. Ou seja, começar a trabalhar e começar a desenvolver. E aquela coisa, quanto mais você se desenvolve, mais coisas grandiosas você vai conseguir fazer. É como o Einstein fala, uma mente que se abre para uma ideia, ela nunca mais volta para o mesmo lugar. E a gente precisa sempre estar buscando referência. Tem um livro que é muito legal, tem até uma peça do Nelson Rodrigues chamado Beijo no Asfalto. A gente viu isso em rádio e TV. E a inspiração para o Nelson Rodrigues escrever aquela peça aconteceu de modo real mesmo, foi um fato real que aconteceu. Teve só que lógico, né? Ele inspirado no que aconteceu, ocorreu uma pessoa teve um infarto fulminante na porta de um prédio. E aí alguém saía e tipo vai ali ao socorro daquela pessoa e aí tenta ajudá-la. E aí a pessoa, como uma última alternativa de salvar a vida daquela pessoa, faz respiração, a gente chama de respiração boca a boca. E aí nesse momento o fotógrafo do jornal que estava passando na época, ele pega e faz uma foto. E aí ele publica no jornal aquela foto. E aí o Nelson Rodrigues pega e muda toda a história, ele vê aquele fato, só que lógico, lá no jornal estava estampado, que foi uma tentativa de socorro, que foi feito tudo que poderia ser feito e não deu certo. Tal. Mas o Nelson Rodrigues lê aquela matéria e ele começa e escreve um livro, que é o Beijo no Asfalto. E aí ele cria toda uma história, todo um enredo. Ele fala que na história do Nelson Rodrigues, na realidade, aqueles 2 homens não eram tipo desconhecidos, eles se conheciam, e tinha um relacionamento, mas o homem que estava lá no chão, o homem que tinha dado um beijo no outro, tinha uma família, então ele cria toda uma história, todo um enredo, ou seja, baseado em fatos que ele leu no jornal. Por isso que eu falo, ser curioso é fundamental, sabe? Sempre observar tudo
tudo mesmo. Às vezes os meus colegas ficam brincando comigo, tipo, que eu fico viajando, porque a gente tava conversando, e aí de repente eu paro, assim, tipo, eu fico meio que paralisado e fico olhando pro nada, mas assim, tô observando alguma coisa, mas eu vejo, tipo assim, quase, se alguém falar comigo, eu não consigo ouvir. Por quê? Porque eu tô gravando aquilo na minha cabeça. Eu tô, sabe, trazendo para mim que em algum momento eu vou precisar usar aquela informação. Então, para ser criativo, você precisa começar a não ter medo de errar. Esse é um ponto importante. A gente só nunca errou quem nunca tentou fazer absolutamente nada. Então, na vida vai ser um excesso de... o Você é Rodrigo Silva certo. falou isso. Não sei de quem é O essa Rodrigo Silva frase. falou, não sei também, mas uma vez o Rodrigo Silva, numa aula, ele falou pra gente assim, aqui vai estar cheio de referências do NASP, tá, gente? Desculpa aí. Então, frutos do O nasce. Rodrigo Silva falou assim, se você quer fazer um trabalho bem feito, transforme o objetivo do seu trabalho num problema. E aí, então, você passa a pensar naquele trabalho como um problema. Não como um problema, mas o problema que precisa ser resolvido. Então, você pega tudo e transforma num problema. Olha lá, de repente, tem muitos vídeos no YouTube, agora no Reels, de coisas que as pessoas pegam, por exemplo, eu não lembro agora, tem um prendedor de arquivo de papel, que a pessoa usa para enrolar cabo, tipo cabo USB, cabo de televisão, tipo da fonte da televisão. Então tudo isso passa com uma necessidade. Então quando você tiver um problema, a primeira coisa que você precisa pensar é como eu posso resolver esse problema? Ou de que forma que eu posso resolver? Qual é a solução que eu posso dar para isso? E então você começa realmente a pensar, lógico, não se consumir de uma maneira, tipo, que você não vai viver mais só pensando no problema. Uhum. Mas pensar e tentar resolver e buscar uma solução. Por exemplo, no meu processo criativo, que a gente vai falar um pouquinho, eu já vou falar mais à frente, porque tá dentro disso, quando eu vou desenvolver uma campanha, por exemplo, uma campanha para determinado projeto, eu busco saber o máximo de informações possível sobre aquele público para o qual eu estou trabalhando. Por exemplo, se é jovem e se é um público se é um nicho, por exemplo, eu trabalho para a igreja, então às vezes a gente trabalha com adolescentes, a gente trabalha com jovem. Dentro de jovem, a gente vai trabalhar com um jovem que, por exemplo, é líder de desbravador, que é líder de jovens, jovens que gostam, por exemplo, de redes sociais. Então, vai ter uma série de públicos. Então, eu começo a pensar, a buscar, aí sim, buscar referência para saber o que eles ouvem, o que eles assistem, o que eles compartilham, o que eles gostam, para que o que eu vou entregar de solução, aí quando eu falo de solução é porque realmente eu penso na campanha como a solução de um problema, seja o meu cliente, que eu sempre digo que os setores daqui da União são meus clientes. Sim. Então, meu cliente precisa comunicar uma mensagem. Ele precisa comunicar essa mensagem porque ele precisa resolver um problema. Então eu já penso, qual é o problema que o meu cliente precisa resolver? Aí ele precisa transmitir uma mensagem de motivação, ele precisa transmitir uma mensagem que vai levar informação, uma mensagem de formação. Então eu começo a associar problema, ele precisa se comunicar com esse público precisa entender. Porque aí é um outro aspecto de comunicação, que a gente precisa ter que comunicação não é o que eu digo, comunicação não é o que a marca está dizendo, comunicação é o que o outro entende. Então, por isso que eu preciso tomar muito cuidado com o que eu estou apresentando, da forma como eu estou apresentando, para que a mensagem seja, ou a comunicação seja feita de forma efetiva. Qual é a forma efetiva? É que o público entenda o que eu estou entregando e comunicando para ele. Porque aí não adianta, se o meu público não entender, eu não estou me comunicando. Sabe? Eu estou jogando informação, mas o meu público não está entendendo e o meu público não está absorvendo. Então, sempre pensar com a cabeça eu tenho um problema, eu preciso resolver. E aí você vai buscando soluções, vai buscando alternativa, aí é a questão de, como eu falei, da observação, de observar em volta e de pesquisar. E hoje a gente tem, assim, uma ferramenta incrível chamada Google, eu sempre brinco, da pessoa me pergunta, como é que eu faço para resolver isso? E às vezes eu não estou com tempo, né? Eu estou no meio do processo criativo, eu falo assim, pergunta pro Google. Aí
O velho amigo Google. Vai lá, vai no Google, mano. Vai no Google, vai no YouTube e começa a pesquisar e você vai encontrar soluções. Então, todo mundo pode ser criativo, Então, por mas exemplo, aquela coisa, a é o primeiro referência, passo. pelo que eu entendi aqui, são informações, né, que a gente Só pode agrega ser na um nossa processo. mente para nos ajudar, nos auxiliar a resolver um problema. No caso, a gente está falando de artes, né? Fazer uma peça, um conceito que, como você falou, demanda, vai de acordo à informação, né, que você quer passar para outra pessoa, né, no caso dos clientes, né, as pessoas que vão ver, né, que vão observar aquela peça, aquela informação. Cara, olha só, a gente já está praticamente no final, né, no final da nossa Calma. live aqui, tá correndo. Mas aí eu queria terminar fazendo duas perguntas, e aí a gente já vai encerrar. A primeira é como é o seu processo criativo, né? Como é que você faz quando você está diante, no caso de um problema e você precisa solucionar, e como lidar com bloqueios criativos, porque a gente sabe muito bem que como designer, como diretor de arte ou como qualquer área de conhecimento, a gente tem os nossos bloqueios, né? Aí como é que você lidar com isso e quais são, no final você pode dar algumas dicas, sugestões e tal sobre criatividade. Fica à vontade. Tá. Meu processo criativo. A gente em publicidade tem tudo muito amarradinho, tudo meio engessado, né? Tipo, a gente tem. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa. Eu sou o cara dos processos. Até amigos meus que dizem que eu tenho Asperger, né? Que se não segue esse processo, eu não consigo, eu não funciono. Mas o meu processo primeiro é entender o problema. Então, quando o cliente chega para mim, às vezes ele me chega e fala, eu preciso de um vídeo para comunicar um projeto que a gente vai estar lançando no mês que vem. A primeira coisa que eu faço com ele é perguntar, questionar mesmo. Esse é o momento de você questionar. Mas por que você acha que você precisa de um vídeo? Aí ele vai dizer, eu preciso de um vídeo porque eu quero compartilhar isso no WhatsApp. Aí eu vou perguntando, mas qual é o teu objetivo? Eu quero selecionar 20 jovens para participar do projeto. Eu falei, mas você acha que um vídeo vai chamar 20 jovens? E aí ele vai assistir o vídeo, ele vai para onde depois? Ele vai fazer o que depois? Então, o primeiro processo é entender o problema. E a gente entende o problema fazendo perguntas para o problema, sabe? Sim. Às vezes, até para a gente não entregar ou se consumir, entregando uma solução demandar muito esforço, vai me demandar muito trabalho, mas às vezes a solução que eu preciso naquele momento é uma solução extremamente simples. Por exemplo, eu poderia tentar agora, como eu falei no começo, eu poderia pegar um tripé, que a gente tem os tripés de câmera, né? E eu poderia passar a fita em volta do meu celular, aqui no meio, né? De um modo que não tapasse ali a câmera. Eu poderia trazer para cá, eu poderia... Então, assim, eu teria uma série de soluções. Só que eu escolhi a solução mais simples, que era pegar e, tipo, deixa eu tentar aqui. Tá aqui, super simples. Não precisei me desgastar procurando fita. Aí, às vezes, a gente quer resolver o problema, a solução é muito... Então, acho pensando que é uma outra coisa, que, de repente, a solução para o problema é algo extremamente extraordinário. Às vezes não é, às vezes é uma coisa muito simples, sabe? Eu lembro que, recentemente, a gente estava no trabalho, a gente teve um problema técnico, e a gente pensou um monte de coisas, assim, extremamente... Cara, pode ser isso, aquilo, outro, aquilo, outro. E aí, depois de dias pensando, alguém virou pra gente assim, vocês já tentaram resetar a câmera? Vamos tentar? Bora. Aí a gente conseguiu resolver boa parte do problema resetando a câmera. Ou seja, a gente pensou em um monte de coisas. Coisas que demandaram mais estrutura, um pouco mais de trabalho, mas a gente... Era uma solução? Era. Então a gente precisa perguntar pro problema, porque às vezes é uma solução momentânea que eu preciso. Por exemplo, se eu fosse ficar falando com você aqui 2 horas, 3 horas, lógico, eu ia ter que colocar o celular no tripé, porque eu ia ter que conectar um cabo de energia para carregar o celular e tal, beleza.
Mas nesse momento, o que eu preciso é do que está aqui na minha frente, a solução que está aqui na minha frente. Então, a primeira coisa que eu faço é questionar o problema, sabe? No caso, no meu caso em específico, conversar com o departamental e entender quais são os objetivos dele. E aí eu sempre falo com ele, tipo, sempre falo para as pessoas quando eu vou falar sobre isso. Sempre tem um objetivo em mente também. Uhum. Porque é o objetivo que vai mensurar se você teve sucesso ou não. E é o que vai te ajudar, vai ajudar o teu cérebro a entender que você está se tornando uma pessoa mais criativa. Depois disso eu vou para as referências, eu busco entender o assunto, eu busco entender como é que as mensagens que já são produzidas para esse público são feitas. Por exemplo, agora sendo bem específico, geralmente quando você tem, por exemplo, fotografia de alimentos, vamos lá, fast food. Você percebe que geralmente fast food, quando é o fast food mesmo, tradicional, você vai ter muito amarelo, você vai ter muito vermelho, você sabe que vai ter o hambúrguer, às vezes voando alface, pedaço de queijo, o hambúrguer separado, né, tipo assim, mostrando quantas camadas tem aquele hambúrguer. Você já sabe que aquele hambúrguer é um hambúrguer clássico. Mas agora, quando você vê, por exemplo, um hambúrguer sobre uma superfície de madeira, um fundo preto, você já entende, o teu cérebro já começa a associar que aquele hambúrguer é um hambúrguer gourmet, é algo premium. Não é a oferta de R$ 9,90, é aquele hambúrguer que custa R$35, R$40. Então, o teu cérebro já entende isso. Então, não adianta você, de repente, querer fazer, por exemplo, um hambúrguer gourmet usando o fundo amarelo ou fundo vermelho e os hambúrgueres, tipo, soltos, porque o público vai achar que aquilo ali é barato. E aí vai chegar no ambiente para comprar e vai ver que é caro e vai se sentir enganado, frustrado. Então, buscar referência e entender quais são as soluções que já são apresentadas. Lógico, tem como inovar? Tem, beleza, você pode tentar inovar. Mas existe uma forma que já é feita. Da mesma forma como tipografia para publicações clássicas, por exemplo, como um convite de casamento, é uma tipografia diferente de uma tipografia que você usa para fazer notas, por exemplo, que geralmente é uma tipografia sem serifa, né, que é assim, aqueles pontinhos, aquelas perninhas que ficam nas letras, para quem não é da área e não entende isso. Mas sempre tem. Então a gente busca referência. E também referência do que está sendo feito hoje, né? Qual é a tendência do mercado em termos de cores, de efeitos. Então isso é muito importante para que, no meu caso, que sou criativo e trabalho com produção visuais, para que as pessoas sintam que elas estão vendo uma peça produzida em 2021 e não uma peça que parece que foi feita lá em 1990. A gente sempre brinca, né? Eu acabei de viajar no tempo aqui, vendo um panfleto cheio de informação, todo poluído, tipo uma coisa que a gente fazia em 1990. Então, isso é fundamental para a gente entender. Então, esse é o poder das referências. E aí a questão do que o marketing fala, né? Tipo, você testar, começar a fazer, sempre faça, sabe? Uma vez um líder disse para mim assim, cara, quando você não souber o que fazer, começa a fazer. Qualquer coisa. E aí você vai testando. Mas geralmente nunca uso a primeira ideia. Dificilmente é a primeira ideia. Eu faço a primeira ideia e tal, eu vou dar uma volta, os meninos aqui já sabem quando eu estou criando. Quando eu começo a andar muito pelo prédio, é porque o pessoal já começa a escutar que eu estou trabalhando muito para resolver Aí não, isso aqui não tá bom, às vezes eu não uso nada, não recupero nada do que eu fiz a primeiro layout. E algo que funciona para mim, isso é meio maluco, mas funciona para mim, é aquela coisa, né, de criança, né? Eu falo sozinho quando eu estou trabalhando. Eu converso eu sempre brinco que eu converso com o meu auxiliar, né? Tipo, com o meu assistente. E a gente vai conversando. Eu falo, cara, eu não gostei dessa fonte. E se a gente tentasse uma outra fonte? Aí eu mesmo respondo pra mim, né? Tipo, uma boa possibilidade. Vamos tentar uma fonte assim, X. Aí às vezes entra alguém na sala e acha que eu tô falando com ela, né? Não, eu não tô falando com você, eu tô falando aqui. Que doideira, hein? Mas, se você observar, criança faz muito isso, de conversar sozinho.
Sabe, Verdade. a minha filha, por exemplo, a brincadeira preferida dela agora é brincar com... Ela ganhou um macaquinho e ela faz o macaquinho tipo se fosse o marionete dela, né? E ela fala com o macaquinho, e ela responde, o macaquinho responde de volta para ela, e fica num diálogo. Aham. E a gente tem... A gente perde isso quando a gente cresce e a gente começa a perceber que isso não tem, abre aspas, lógica, né? Fecha aspas. E quem conversa sozinho é doido, é maluco. É Mas isso normal. acontece muito. Então, às vezes, eu mesmo vou testando as peças, às vezes eu mando para alguém analisar, para alguém contribuir, porque às vezes você fica muito preso na solução que você está trazendo. Então, ter um olhar diferente, uma pessoa com uma visão diferente é interessante. E aí eu começo a testar. Aí, depois da questão do teste, é quando você entrega essa solução para o cliente e eu sei que ela não vai ser aprovada. É muito raro um layout ser aprovado de primeira. Assim, é Cara, já que bem você falou, difícil. A tá gente tocando comemora nesse muito. assunto, e como lidar com como lidar com aqueles clientes, mano, que ele aparece, cara, eu quero eu quero um negócio assim, aí você faz, beleza, aí você entende e manda a arte pro cara, aí fala, não, eu não pensei nisso, eu pensei, sabe, um negócio assim, nem ele consegue explicar. Exatamente. Como é que você lidar com esses clientes? Olha, eu ficava muito chateado mesmo. Mas aí eu tenho uma técnica que é o seguinte, agora eu faço desenho. Só que eu faço desenho muito. Eu sou péssimo desenhista no papel, Aham. sabe? Mas aí o que eu faço? Eu pego a peça e eu começo a desenhar mesmo, assim, bem tosco, gente, bem horrível o desenho. E aí eu sento com ele e eu mostro para ele. Olha, eu pensei assim, que o lettering, que o texto principal pode ficar aqui, o texto secundário vai ficar aqui. Aqui a gente pode colocar, eu vou falando, aqui a gente pode colocar, por exemplo, a imagem de uma pessoa sorrindo, jovem, de 25 a 35 anos. Aqui vai o logotipo da igreja, aqui vão as informações e tal. E eu desenho para ele e aí a gente meio que vai construindo juntos ali. E isso, antes de eu pegar e sentar na frente do computador, ficar horas e dias fazendo a arte, no final eu digo, falar, não, eu não pensei nisso. Uhum. Porque esse exercício dele visualizar como vai ser a peça já ajuda ele a me dizer o que ele espera, porque às vezes ele também não consegue traduzir o que ele quer, o que ele pensou, né? Ele Uhum. sempre chega vou chegar com uma concepção. E aí, então, nesse momento, eu apresento, a gente vai discutindo, eu busco, aí sim, as referências, por exemplo, são importantes nessa hora, que eu mostro, eu pensei nesse tipo de tom de pele, do modelo, no caso dos modelos, né? Pode ser mulheres, homens. Aí eu vou mostrando, acho que a gente poderia usar essa paleta de cores aqui, esse tipo de tipografia. É meio que a gente chama isso de mood board, né? Uhum. Então é meio que uma coisa de retalho. Eu falo, a gente vai usar essa tipografia, a gente vai usar essa paleta de cores aqui, a gente vai usar esse tipo de lettering, no caso, vai ser esse texto maior, né, tipo um título bem grande, em 2 linhas, um texto menorzinho aqui embaixo. Aí eles conseguem abrir um pouco a cabeça e às vezes até já concordarem com a execução. Então isso diminuiu muito a questão de refazer arte Legal, cara. aqui, pelo menos para mim. E aí depois que a gente entrega, aí eles vão fazer as considerações, é lógico, vão pedir mais uma opção, vão pedir para mudar uma fonte e tal. Aí eu sempre estou trabalhando com backup, né? Porque às vezes ele faz eu fazer 4 artes diferentes, aí ele escolhe a primeira. Sempre Uhum. acontece. Sobre o bloqueio criativo. Uma coisa que eu faço muito sobre o bloqueio criativo é desligar. Realmente tem hora que você bate cabeça e você não vai conseguir resolver o problema. Descansa, vai fazer outra coisa, vai ler um livro, vai caminhar, vai ouvir uma música, vai assistir um vídeo no YouTube, faça alguma coisa, mas tire a cabeça e aí depois você volta e aí você vai conseguir raciocinar de uma forma mais orgânica e isso vai te ajudar mais. Isso é muito comum, que acontece, por exemplo, às vezes você está procurando uma coisa, aí você não acha. Aí Uhum. semanas depois, você tá procurando outra coisa, aí você acha que você estava procurando semana passada. Isso acontece muito. Uhum. Achei. Achou, não, é isso aí que eu estava procurando isso aqui semana passada. É a mesma coisa com o bloqueio criativo. Sabe? Porque o teu cérebro vai saturar de tanta informação, de
de estar muito imerso no que você está fazendo. E aí, então, o que eu faço? Às vezes, o pessoal aqui já sabe, quando eu começo a andar muito pelo prédio, eu vou na sala, eu começo com eu dou uma volta, vou, saio, aí o colega que trabalha nessa ao lado, eu vou pra lá e fico olhando ele trabalhar. Aí ele já sabe. Tá rolando, né? Eu falei, não, tá. Aí eu volto, pronto. Consegui desbloquear, porque às vezes o cérebro realmente dá uma bugada geral nessa hora. Mas é isso. Então, resumindo aqui, né? Tipo, todo mundo pode ser criativo, sabe? Se não é um dom ou um talento especial que alguém recebeu. Criatividade não está relacionada somente à arte. Qualquer pessoa pode ser criativa. Ou seja, criatividade está sendo relacionada a resolver problemas, a solucionar problemas, a ter ideias que resolvam problemas. Então, esse é o ponto. Quando a gente entende que a criatividade ela é usada para resolver problemas e não para criar uma peça de arte, uma música, uma composição, uma fotografia, a gente consegue entender isso melhor. Ser corajoso, ser curioso, muito curioso, gente. A gente tem que ser curioso. Eu lembro que quando eu era criança, a primeira coisa que eu ganhava, quando eu ganhava um brinquedo, eu desmontava o brinquedo. A minha mãe ficava muito pé da vida. Um brinquedo para eu ver como é que o brinquedo era, do que ele era feito, que era curiosidade pura. Ser observador, observar tudo, a natureza, observar as pessoas, observar até os animais, como é que eles se relacionam, como é que eles resolvem o problema. Eu sempre gosto do exemplo da formiga, né? Que quando você põe o pé na frente da formiga, ela não tenta passar por cima do seu pé, ela dá a volta, né? Ou seja, então, observar. Então, às vezes a gente precisa pegar atalho, né? Às vezes seria por exemplo, isso eu uso muito quando a gente quer bater de frente com alguma coisa. Então, cara, bater de frente é o mais rápido, mas pode ser o mais dolorido, então. Então, vamos pegar sair um pouco da rota normal e seguir em frente, porque no final você vai chegar no mesmo destino, né? Então, isso é importante. Não ter medo de propor as suas ideias, por mais absurdas que elas pareçam ser, por mais mirabolantes que elas sejam, mas põe as ideias. E nunca ache que a primeira ideia vai ser a grande ideia. Não vai ser. A gente sempre fala que uma grande ideia é uma união de diversas pequenas ideias. Então, tenha ideias, sabe? Vai criando e ajustando uma coisa com a outra. Pareça maluco, sabe? Pareça... No meu caso, a minha maluquice... no meu caso, a maluquice é falar sozinho, eu não tenho medo de falar isso pra ninguém. E descansa. Quando você sentir que não tá rendendo mais, para. Sabe? Dá um tempo mesmo, busca outras coisas, aí você vai conseguir ser mais criativo. Isso para qualquer coisa, qualquer aspecto. Deixo bem frisado isso. Para qualquer aspecto da sua vida. Legal, cara. Aí eu tô aqui para responder. Beleza. Cara, enquanto eu vou agradecendo aqui, pessoal, se vocês tiverem uma pergunta, né, o Thiagão vai responder aqui antes da gente finalizar. Cara, eu queria... Que aula, hein? Isso foi uma aula. Não sei se você lembra, mas eu não lembro de ter tido uma aula que os professores nos falavam, não desmerecendo, né, as aulas que a gente teve, mas a gente, na sala de aula não se fala muito sobre esse negócio, né? Sobre criatividade, sobre bloqueio criativo, sobre enfrentar o medo, resolver o problema. Talvez eu esteja errado, né? Mas o que você falou aqui é algo que praticamente a gente aplica na vida, né? No nosso dia a dia. A questão da formiga que você falou. Tem um comentário aqui. Thiago, minha inspiração, muito bom. Essa questão de resolver problema. Tem uma frase, não sei se é frase ou um ditado, né, que diz que o brasileiro é muito criativo porque desde pequeno resolve problemas, né? Exatamente, porque isso a gente está... Para você ver, tem uma prova de que a criatividade, quando a gente pensa no nosso problema como um impulso para a criatividade, eu lembro que eu cresci numa comunidade muito carente mesmo, assim, mais pessoas. E a gente gostava de jogar bola. Sabe como é que eram feitas essas bolas? É o seguinte,
A gente pegava um monte de saco, desses sacos de quilo, a gente Aham. enchia de areia, aí depois a gente pegava esse saco, botava dentro de uma meia, e a gente amarrava e aí, tipo, começava, a meia geralmente é grande, né? A gente amarrava a meia e dava a volta na meia para ela ficar meio bem resistente, para a areia não fugir. E Sim. assim era as bolas de futebol. Carrinho de brincar, sabe como a gente fazia carrinho de brincar? A Uhum. gente fazia com água sanitária. Tinha uma garrafa sanitária vendida lá no Maranhão Sim. e ela tinha, ela tinha é quase como se fosse uma roda. O que a gente fazia? A gente furava o fundo da garrafa, enchia de areia, a nossa primeira areia, Não. enchia de areia, a gente ficava batendo, 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 até ele ficar mesmo bem consistente. E a gente passava, a gente já tinha passado por dentro um arame, a gente passava o arame e fazia tipo assim, tá aqui, né? Aqui, eu pegar aqui, até aqui o arame, tá aqui a coisa, a gente fechava assim, puxava, deixava assim, né? E amarrava aqui um cordão desses de punhos de rede, de um Uhum. lado, e de outro a gente saia correndo. Que legal, Era hein? um de, de, de brincar. E tinha uma época que a gente brincava de bater um no outro, né? Tipo assim, de um do lado. Era muito. Lembrando isso hoje, parece muito louco. Mas Le- ia de um lado, sabe? Era igual aquelas batalhas medievais que tem uma linha no meio, tem uma parede no meio, aí vem um cavaleiro de um lado e o cavaleiro do outro, eles se encontram no meio e batem. Aham. A gente fazia isso com um do lado e o outro do outro. Aí no meio dessa pista a gente batia. Ganhava quem conseguisse destruir o carrinho do outro. Tipo, arrancar o arame, às vezes o arame quebrava, às vezes o arame saía. Cara, era a nossa diversão. Que E a gente legal. sempre fazia isso. Então, nós somos um povo muito criativo porque a gente tem muito problema. A gente sempre arruma a, A a criatividade solução. nos ajuda a solucionar esses problemas. A gente precisa ter esse tipo de pensamento. Legal, É cara. legal, a gente vai rever a infância. Você viu. Fala, Fala aí, fala, fala aí. Samuel. Samuel, a gente estudou juntos, publicidade e propaganda. Samu, cara. É, Abraço, Samuel. quase todos os teus colegas vão lembrar sempre de alguma apresentação, porque, cara, como eu comecei a falar lá na live, mano, as tuas apresentações, os teus slides, que doideira, velho. Parece um negócio, sei lá, do outro mundo, mas realmente você consegue, pelo que eu lembro, você consegue passar inspiração, admiração, você consegue passar um sentimento, né, nas artes. Quem já viu a arte do Thiago sabe o que eu estou falando, né? Você consegue passar um sentimento através das imagens, né, dos textos. Cara, isso é muito, muito fenomenal. Ó, o Ricardo acabou de confirmar aqui. E realmente é algo que eu admiro desde o primeiro, acho que a gente só apresentou um trabalho e desde aquele dia nunca esqueci, até hoje eu lembro só não lembro o tema, mas eu lembro que a gente desconstruiu um vídeo do Phelps, né, o nadador, acho que foi na aula Sim, do Elber, foi na aula do Elber, acho que foi semiótica, não me lembro, acho que foi, né? Não sei se você se foi, lembra. lembro. Foi o vídeo sobre a preparação dele para as Olimpíadas do Rio de Janeiro, que foi Uhum. uma época que ele já estava saindo da aposentadoria para voltar a, a nadar novamente profissionalmente, né, a competir. E aí mostra todo o processo dele de exaustão, porque às vezes as pessoas acham que quando você entrega o resultado final, as pessoas não veem o processo pelo qual você passou, tudo aquilo que você faz. E a Under Armour faz isso muito legal de mostrar que as pessoas que faziam os grandes atletas que ela patrocina são pessoas comuns, Uhum. que têm as suas lutas e suas dificuldades ali todos os dias, mas elas nunca param. Elas sempre estão, porque a ideia, o espírito da marca é esse, né? Tipo, é de mostrar que aquelas pessoas que usam Under Armour são guerreiros, que
que nunca desistem, que estão sempre correndo atrás, estão sempre batalhando, e estão fazendo o esforço e pagando o preço necessário para ter sucesso. Então, eu lembro muito bem dessa apresentação, que foi bem legal, porque, assim, me impactou muito aquele vídeo, e isso é bem bacana, a gente perceber como as marcas se comunicam com a gente, né? Como é que elas falam com a gente, como elas acabam tendo... elas falam como se fosse uma pessoa falando com a Sim, tendo gente. Como se... empatia, né? Não entendi, cortou Olha a galera aqui. do trabalho. É como se fosse... Como a gente está falando agora, né? Eu estou falando com uma marca, estou falando com uma pessoa. Então, como elas discursam com a gente, isso é muito, muito legal. É uma coisa que eu sempre falo, que hoje em dia, as marcas que elas não conseguem imprimir uma capacidade de comunicação pessoal com o seu público, ela vai quebrar em algum momento, ela vai perder público, ela vai perder força. Porque é o público que defende ela no momento de crise, porque é o público que indica o produto dela para um amigo, para um familiar. Quantas vezes eu já não deixei de comprar determinado produto porque alguém que já usou aquele produto falou, não, não compra, o pós-venda é péssimo. Se você tiver, ou falar assim, boa sorte e espero que você não tenha problemas e precise usar a assistência deles porque você não vai ter. Então, assim, falar com pessoas é muito importante. E muitas marcas fazem isso de forma extraordinária. Legal. Cara, a gente já está praticamente a 1 hora aqui. Eu agradeço muito a Já? aula que você deu aqui, a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo. E se não tiver algo aí para falar, a gente vai encerrar a live, né? Porque eu acredito que você tem outras programações, outras coisas para fazer. Mas, mano, eu agradeço muito. Obrigado muito mesmo pela aula, pelo momento que a gente tiveu aqui, a bater o papo, conversando. Cara, e você é um cara muito, muito criativo e eu admiro muito, né, a sua arte, a maneira como você expõe as suas ideias. Não sei se você já tem um produto digital, alguma coisa assim, se já está Não, pensando, ainda não. Então, tô pensando em formatar um produto para produção de apresentações. Então, aí vai vir um produto voltado para desenvolvimento de apresentações. Eu acho que é uma necessidade muito grande do mercado. né? Legal, cara. Exatamente. Então, beleza. Aí depois, qualquer coisa, a gente vai conversando, vamos nos falando aí. Valeu, Salvador. Cara, Ó, galera que entrou aí, que ficou com a gente, ó, o Renato. Ô, Grande Renato. Renato, Cara, você tem que conversar com esse cara. Você tem aí, que conversar com o Renato. aham. Renato aí, ó. Se você não seguir o Renato, segue o Renato. O Renato é gente boa. E também muito criativo, viu? O Renato tá num projeto super bacana agora, falando sobre viagens. É isso aí. Ó o Valdemir. Ó, vou Ó seguir a ele. galera do trabalho. Boa ideia. Ó, Tiagão, o Ricardo disse boa ideia. Então, quanto mais cedo você tirar esse negócio aí, melhor, hein? Exatamente. Beleza aí, pessoal. O pessoal que está entrando agora, a gente já está mais ou menos 40 minutos aqui, mas a gente vai ter que sair. E é isso aí. Valeu, pessoal. Valeu, Tiagão. E tamo Falou, junto. galera. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Amanhã a gente tem a 23ª live. A gente vai falar sobre nômade digital. O nosso convidado é o Pedro. Cara, então, eu tô com um projeto, eu não posso salvar a live. Se quiseres, eu posso te mandar o link, porque eu deixo salvo lá no meu canal do YouTube. Se quiseres, manda uma... Renato, eu vou mandar uma mensagem para você com o link, aí você vai ter o acesso, beleza? E é isso aí, pessoal. Nós estamos juntos e é isso aí.